Esses 2 anos de pandemia trouxeram mudanças significativas para o trabalho. O teletrabalho foi um recurso amplamente utilizado durante os anos de 2020 e 2021 para que diversos setores continuassem a funcionar, inclusive no Poder Judiciário. As audiências remotas, o atendimento via balcão virtual, as reuniões online, tudo com a ajuda das novas tecnologias. Mas com o avanço da vacinação contra a Covid-19, várias empresas e instituições já estão retomando o trabalho presencial. Entretanto, a realidade vem nos mostrando que em algumas áreas o trabalho remoto poderá continuar e o trabalho híbrido deve ser a solução para um futuro que parece já ter chegado. Sob o ponto de vista da atual fase da pandemia no Brasil, qual seria a melhor solução para o retorno ao trabalho? Já podemos voltar com tranquilidade? E como está hoje o cenário da pandemia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no mundo? Há risco de retrocedermos às fases anteriores? Isso e muito mais você vai saber agora na entrevista com o infectologista e epidemiologista Carlos Starling. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é especialista em infectologia, medicina preventiva e social. Coordena os serviços de controle de infecções hospitalares dos hospitais Vera Cruz, Baleia, Life Center, em Belo Horizonte, e também é membro voluntário do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Então vamos à entrevista. Olá, doutor Carlos, como vai? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Virgínia. Um prazer enorme, uma grande honra participar dessa entrevista com você e poder compartilhar um pouco do que nós aprendemos ao longo desse período com todo o TRT. Doutor Carlos, nos últimos dias eu tenho notado, ao abrir os jornais, que o assunto Covid-19 não está mais nas páginas principais. É comum não encontrarmos, às vezes, nenhuma notícia sobre Covid em alguns portais. Isso depois de termos passado 2 anos e meio praticamente falando nesse assunto 24 horas por dia. Será que nós estamos no fim da pandemia, doutor Carlos? Qual é o cenário da Covid-19 hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil? Bom, infelizmente nós não estamos no fim da pandemia. Eu gostaria muito que nós estivéssemos. O que vem acontecendo é que as notícias da pandemia deram espaço para uma outra guerra, né? Nós tínhamos uma guerra contra um vírus e agora tem uma outra guerra acontecendo, né, que nos ameaça também e muito, assim como a pandemia. Nossa situação ainda é bastante instável no mundo inteiro. Nós temos países que estão com uma taxa de vacinação muito baixa, particularmente na África. A Ucrânia, né, que é o país que está sendo agredido nesse momento, tinha uma população com menos de 50% vacinada, com vacinação completa. E com uma migração muito grande, isso cria um ambiente, né, favorável à dispersão viral e de surgimento de novas variantes. Variantes essas que já estão aparecendo, né, e causando aumento do número de casos de internações e de óbitos na China, né, particularmente em Hong Kong, na Alemanha, no Reino Unido. E tudo o que nós observamos nesses países, vamos observar aqui no nosso meio cerca de um mês e meio depois. Então, apesar desse momento atual, nós temos uma população, um percentual da nossa população muito grande, com 2 ou 3 doses, né? A grande maioria, mais de 90% em Belo Horizonte, vacinado com as 2 doses e mais de 50% vacinados com a dose de reforço, né? Então essa é uma situação que evitou, né,
e tem evitado, né, as internações, seja em terapia intensiva. As formas graves da doença estão sendo mitigadas pela vacinação. Nós tivemos a chegada de uma nova variante, da Ômicron, que infectou milhares de pessoas, e isso nós sabemos que também tem um aspecto positivo no que se refere à imunidade natural. Então, vacina mais imunidade natural deve nos dar uma sensação de segurança de pelo menos uns 2 ou 3 meses. Mas as novas variantes ou subvariantes da própria Ômicron, elas já foram detectadas no país e, portanto, devem modificar esse cenário. Isso faz com que nós tenhamos que manter, né, todo o cuidado possível para que o problema não volte, inclusive, com uma virulência maior. Já há alguma pesquisa que demonstre, né, que as vacinas atuais conseguem nos proteger contra essas novas variantes que estão surgindo, principalmente essa variante da Ômicron na China? Bom, essa é uma subvariante B22, ela desafia as vacinas, né? Ela compromete a eficácia das vacinas, mas ainda assim, né, as vacinas conseguem evitar as formas graves e que geram internações e óbitos, mas não evitam, né, a infecção e a transmissão do vírus e dessas subvariantes. Portanto, a situação ela está aparentemente, né, controlada, mas infelizmente o cenário, né, internacional ele não é bom, né? E não é bom porque as vacinas elas estão na sua grande maioria concentradas em países ricos, né? Ou países emergentes que tiveram condições de adquirir essas vacinas. Alguns adquiriram atrasados, como o nosso. Isso foi responsável por milhares de mortes, né? Mas, mesmo assim, adquiriram e nós vimos o impacto da vacinação em reduzir, né, o drama que nós vivemos, particularmente em março do ano passado. Em janeiro desse ano, nós tivemos problemas graves com a Ômicron, mas a vacinação foi extremamente eficiente para evitar a explosão do número de casos que demandaram assistência hospitalar complexa e o risco de um colapso do sistema de saúde. Agora, como nós temos países na África com menos de 10% da população vacinada, assim como surgiu a Ômicron naquela região, outras variantes podem surgir e atravessam o planeta rapidamente. A gente ouviu dizer que boa parte das pessoas que estavam morrendo eram pessoas que não haviam se vacinado. De fato, é essa a situação? A gente tem ainda pessoas morrendo por falta da vacina? Sim, estudos nossos, né, realizados no Brasil e estudos realizados no mundo inteiro mostram que pessoas não vacinadas têm um risco em torno de 26 vezes maior, né, de desenvolverem formas graves e morrer do que pessoas vacinadas. O que acontece é que nós temos, sim, um percentual da população ainda não vacinada, né? Os motivos são vários, né? E essas pessoas podem adquirir, o vírus continua circulando, né? E pessoas acima de 60 anos de idade, essa é uma doença que é marcada pela faixa etária. Quanto mais velho, maior o risco. Quanto mais comorbidade, maior o risco. Assim como as crianças, quanto mais jovem, quanto mais novos, né, maior o risco e principalmente crianças com algum tipo de comorbidade. Então nós temos sim
uma doença em que os extremos etários, né, sofrem muito, mais do que a população geral. Entretanto, pessoas de qualquer idade podem desenvolver formas graves. Hoje, né, correndo leito em terapia intensiva, uma atividade que eu faço quase que diariamente, né, o número de casos, de fato, é muito menor, muito pequeno, né, graças à vacinação, né, que no nosso meio, na nossa população, ela adere muito bem à vacinação, né, graças a uma cultura vacinal implementada pelo Programa Nacional de Imunizações há mais de 40 anos. Então, isso não é fácil de se conseguir em outros países. E nós temos essa cultura vacinal, né? Foi muito combatida, foi muito prejudicada nessa pandemia, né? Por falas extremamente desastrosas que aconteceram ao longo da pandemia por autoridades, né? Mas, ainda assim, a nossa população se vacinou, né? E nós conseguimos, até esse momento, um excelente resultado em função dessa cultura vacinal. Parece que a cobertura vacinal em crianças também está boa, né? A partir de 5 anos. E como é que fica agora a cobertura das crianças abaixo de 5 anos? As vacinas estão sendo testadas nessa faixa etária entre 3 e 5 anos. O Butantan deu entrada na Anvisa da solicitação de autorização para uso em crianças de 3 a 5 anos. Esses dados estão sendo analisados, é possível que a Anvisa peça mais dados ao Butantan, mas isso já vem sendo discutido e inclusive utilizado em outros países. O Chile é um país que já está vacinando crianças nessa faixa etária. No caso dos idosos, acima de 60 anos, a 4ª dose vai ser necessária porque a gente já está vendo a 4ª dose ser aplicada em pessoas com algumas comorbidades, né, imunossuprimidos, ou eles vão ter que esperar a próxima campanha, que será provavelmente no próximo ano. É possível que a vacina nos idosos proteja até o próximo ano, ou vai ter que ter realmente essa 4ª dose aí até o final de 2022? Bom, a questão é a eficácia da 4ª dose. Isso vem sendo estudado, vem sendo pesquisado, vem sendo aplicado em pessoas com doenças imunossupressoras de base importantes. Entretanto, há uma dúvida, do ponto de vista científico ainda, se é preferível uma 4ª dose dessa vacina ou aguardar uma vacina já modificada e adaptada a Ômicron, ou variantes com o número de mutações semelhante a Ômicron. Portanto, é possível, e já vem sendo feitas pesquisas, né, para desenvolvimento de vacinas adaptadas à variante mais prevalente. Isso é muito semelhante ao que nós vivemos com a influenza, né? O que nós sabemos também é que a imunidade conferida pelas vacinas ou pela infecção natural, ela cai progressivamente ao longo do tempo. Não significa que as pessoas não tenham imunidade celular, que é uma imunidade de mais longa permanência, né? Mas nós também não podemos dizer que as vacinas vão proteger as pessoas eternamente. Não, definitivamente. Nós sabemos que existem limitações e que muito provavelmente nós vamos precisar de novas doses da vacina. E a combinação de novas vacinas, né, com medidas de barreira, principalmente para pessoas mais vulneráveis, medida de barreira, uso de máscaras, máscaras com maior potencial de filtragem, né? Assim como medidas de distanciamento. Essas são medidas que são legados dessa pandemia.
são aprendizados, a higienização de mãos, né? Com álcool, substâncias alcoólicas. Isso é absolutamente fundamental, independentemente de nós estarmos falando de Covid, ou de influenza, ou de vírus sincicial respiratório, ou de infecções hospitalares. Isso é absolutamente fundamental, a incorporação desse tipo de cultura, né? Eu gosto muito de citar um exemplo, que eu estava num jogo no Mineirão antes da pandemia, um jogo da Copa do Mundo, e tinha um japonês com máscara. Sim. E ele estava próximo, né? E eu perguntei para ele por que ele estava usando máscara. Ele falou, olha, é porque eu estou resfriado e fico preocupado de infectá-los, né? Então esse tipo de cultura é absolutamente fundamental, porque é um respeito às pessoas, né? E essa é uma mensagem sublimiar desse vírus, né? E é um recado que nós devemos guardar para sempre, né? Nós devemos proteger as pessoas com as quais nós estamos convivendo. Com certeza. Vou pegar esse gancho aí, lembrando que Belo Horizonte resiste a tirar a máscara em lugares fechados, o que me parece muito bom, né? A gente está vendo aí São Paulo liberando, Rio liberando. O senhor falou que o prazo é de 1 mês aí para, de repente, chegar uma nova cepa no Brasil e a gente ter novas infecções. O senhor acha que é hora de tirar a máscara em lugar fechado, doutor Carlos? Sim, é absolutamente fundamental. Belo Horizonte tem uma situação epidemiológica muito favorável, muito boa. Nós tivemos o reconhecimento do Imperial College como a capital que teve o melhor desempenho nessa pandemia em relação à prevenção de formas graves e óbitos, né? Entretanto, isso não foi à toa, né? Foram com medidas baseadas em princípios técnicos científicos, medidas baseadas em dados epidemiológicos, né? Uma equipe enorme trabalhando para que nós pudéssemos refletir, pensar quais seriam as melhores medidas para proteger as pessoas. Nem sempre acertamos, mas acertamos muito mais do que erramos, né? Então isso, diante de uma doença absolutamente desconhecida, de um vírus com comportamento errático, né? Uma capacidade de mutação muito grande, né? Variáveis, né? E variantes diferentes, né? Isso fez com que nós tomássemos medidas sempre prudentes em relação à proteção das pessoas. E nós tivemos a felicidade, enquanto técnicos, né? De poder opinar e ter, né? As nossas observações respeitadas pelos gestores públicos. Hoje a gente já sabe que a Covid deixa sequelas, e sequelas importantes, né? A chamada Covid longa. Tem como evitar sintomas de Covid longa? Ter Covid não é um bom negócio, porque tem riscos, né? Tanto para desenvolver formas brandas, que podem ter consequências como a Covid longa, né? Como desenvolver formas graves, né? Nós sabemos que tem aspectos genéticos associados à resposta à Covid, né? Assim como existem aspectos genéticos ligados a várias outras doenças infecciosas. Covid não é diferente, né? Hoje já tem estudos bem sedimentados sobre isso. Então, a Covid longa é algo que compromete a capacidade de trabalho, pode acontecer em 30% a 50% das pessoas, e aí dependendo, com graus diferentes de gravidade. Nós temos, por exemplo, perda de olfato, perda de paladar, cerca de 2%, 3% das pessoas vão permanecer assim por um tempo longo, às vezes não volta nunca mais, né? Então, essa já é uma sequela importante, né?
Agora, tem sequelas neurológicas muito graves, com distúrbios psiquiátricos também importantes. A miocardite, né, que é 40, 50 vezes mais frequente, né, em quem tem a doença, né, do que quem, por exemplo, toma uma vacina, né? As pessoas, a vacina tem risco de desenvolver miocardite, né? Num percentual de 1 para cada 100 mil pessoas, né? E formas brandas. Agora, já quem tem a doença, não, né? Eu perdi amigos, né? E amigas, né? Com miocardite por pós-Covid, cerca de 28 dias depois, quadros gravíssimos e fatais. No caso da miocardite, outras sequelas mais graves, geralmente elas acontecem em quem teve a forma grave da doença ou uma pessoa que pode ter tido uma Covid média pode também desenvolver essa sequela futura. Olha, eu vou citar esse caso, né? Uma esposa de um colega meu, de turma, né? Ambos tiveram Covid, né? Ela mais jovem do que ele, um Covid brando, né? E 28 dias depois ele me liga que ela estava com Covid novamente. Na realidade não era Covid novamente, né? Era um quadro de miocardite grave, ela faleceu em 48 horas, né? Covid leve no princípio, esse é um exemplo. E assim, milhares de casos aconteceram dessa forma. Então, não precisa ter Covid grave para ter sequelas. É claro, quem tem Covid grave, né, quem teve Covid grave, ficou em terapia intensiva, tem as sequelas da internação prolongada em terapia intensiva, né, do uso de catéteres, sonda vesical, né, intubação, são todas situações que aumentam o risco das formas, das sequelas associadas à doença e à internação prolongada e a necessidade de manutenção dessas medidas invasivas para manter a pessoa viva, né? Então, tudo isso gera sequela. Agora, para ter Covid longa, né, e formas graves, né, e consequências tardias dessa doença, não tem necessariamente que ter Covid grave. Covid branda pode gerar sequelas importantes. Tem algumas situações que podem provocar o agravamento da Covid, né, em algumas pessoas. Quais são essas situações? Bom, uma das situações mais marcantes é a obesidade, né? O vírus, ele reproduz, acomete o tecido adiposo e ali ele permanece provocando um processo inflamatório que está por trás do pior prognóstico das pessoas obesas, né, infectadas. Portanto, reduzir a obesidade, e esse é um programa que começa na infância, tem que começar dentro de casa, o controle da obesidade começa na infância, né? Evitando alimentos e hábitos, né, que são deletérios, que geram a obesidade. Portanto, assim como para influenza, assim como para outras infecções virais, né, para a Covid também, a obesidade é um fator de risco importante para a evolução desfavorável. E tem muitas outras coisas que nós ainda temos que entender sobre essa doença, como, por exemplo, infertilidade em homens. Tem estudos mostrando que o vírus acomete testículo, ou quadros neurológicos e psiquiátricos muito graves que podem ser decorrentes da Covid. Processos embólicos, né, quadros embólicos, infarto, assim como, né, a influenza, os quadros agudos, as pneumonias pneumocócicas, também evitáveis através de vacina, né? Na Covid, né, o processo inflamatório, e esses processos inflamatórios são protrombóticos, ou seja, eles geram a formação de trombos, né? E isso tem consequências sérias, seja para o sistema nervoso central, seja para o coração, seja
do trato gastrointestinal. Portanto, é uma doença sistêmica, né, que tem um potencial de gravidade enorme a curto, médio e longo prazo. Quer dizer que os médicos agora vão ter que ter um olhar diferente também, né, doutor, para certas doenças, porque talvez seja interessante hoje no consultório, quando a pessoa leva para o médico um determinado sintoma, o médico fazer uma pergunta: você já teve Covid? Não é? Sim, com certeza. Isso faz parte hoje da nova anamnese, né? Que é a nova entrevista que o médico tem que fazer. É uma pergunta a mais na história pregressa do paciente, né? E em relação também à história familiar, porque nós vimos nessa pandemia famílias sendo devastadas pela doença, né? Portanto, fatores genéticos têm uma relação muito forte com o prognóstico da Covid. E nós já sabemos de genes, marcadores genéticos de risco para mau prognóstico. Então, isso é importantíssimo. Então, vamos falar de uma coisa boa agora, doutor, que são os antivirais. Eles já estão sendo desenvolvidos em alguns países, né? Me parece que a Pfizer já tem um antiviral aí potente. E acho que o senhor, inclusive, vai participar aí da 4ª fase, né, de pesquisa com esse antiviral. E aí o senhor podia falar um pouquinho sobre isso. É uma esperança, né, o antiviral. E como que ele funciona, em que fase ele deve atuar da Covid? Bom, desde o princípio nós estamos pesquisando várias drogas para tratamento do Covid. Para as formas iniciais, para o período inicial, para ser usada nos primeiros 5 dias, e nas fases tardias, onde a gente já convive com o processo inflamatório resultante da infecção viral. Então nós temos que desenvolver drogas, né, e já temos drogas boas, desenvolvidas e aprovadas para todas essas fases. E é importante chamar a atenção, que são drogas de fato eficazes, passaram por estudos clínicos, né? Estudos clínicos randomizados, duplos cegos, e não são drogas que foram reprovadas nessas fases desses estudos, né? É importante chamar a atenção que nós pesquisamos várias outras drogas, inclusive as que não deram certo, né? E é por isso que a gente tem certeza que essas drogas que estão surgindo agora, né, elas passaram por essas fases, foram aprovadas, apresentadas em revistas científicas de primeira linha, né, e, portanto, funcionam. Um aspecto importante, a abordagem da Covid, do ponto de vista global, ela exige vacina para prevenção, exige postura preventiva com barreiras, máscara, higienização de mãos, isso tudo funciona muito bem, mas exige também tratamento, e tratamento precoce e eficaz, né? Hoje nós já temos várias drogas aprovadas para essas fases, algumas já disponíveis em outros países e sendo em fase de apreciação pela Anvisa no Brasil, né? Drogas da Pfizer, drogas de outros laboratórios, né, da AstraZeneca mesmo, né, que estão disponíveis. Pesquisas muito bem feitas, inclusive por pesquisadores aqui de Belo Horizonte, mostraram, né, algumas drogas reposicionadas também eficazes. Portanto, essa é uma esperança que nós temos. Nós temos que ter várias estratégias. E, para evitar Covid longa, é importante tratar precocemente, né, essas pessoas. Vacinar, né, adotar medidas de barreira, tratar precocemente, e as pessoas que ainda assim passam para as fases mais avançadas, nós termos também tratamento eficaz para oferecer para essas pessoas, além do corticoide, né? Então, o corticoide para as formas mais avançadas da doença, lá do princípio da pandemia, nós sabemos que funciona, ajuda muito,
né? Não corticoide na fase inicial da doença. Esse é prejudicial. Sim, porque abaixa a imunidade. Abaixa a imunidade, dificulta, evita, faz com que o nosso sistema imunológico funcione pior nessa fase. Então, o corticoide é importante na fase depois do quinto ou sétimo dia de doença para as pessoas que têm necessidade, né? Geralmente usado em ambiente hospitalar. Você acha que o SUS vai bancar esses antivirais? A nossa expectativa, né? É que o SUS banque esses antivirais, assim como anticorpos monoclonais, né? Anticorpos que podem bloquear, né, as formas mais graves dessa doença que já estão disponíveis. Hoje o custo muito alto, né? E o que nós esperamos é que essas drogas cheguem e cheguem de forma acessível, né, para todas as pessoas, independentemente do poder econômico. O que o senhor acha? É momento de voltar ao trabalho ou a gente, assim, presencial de forma ampla, ou ainda é possível a gente pensar num trabalho híbrido? O senhor tem dado, inclusive, consultorias a algumas empresas sobre assessorando sobre esse retorno ao trabalho. O que o senhor aconselharia hoje em termos de retorno ao trabalho para empresas aí com um número grande de funcionários, porque é bem complexo isso, né, doutor? Existem regras para isso. Então, nós devemos analisar a situação epidemiológica do município, do local, né, do estado, da região onde a instituição esteja, né? E a situação epidemiológica envolve a incidência, a tendência da incidência, a mortalidade, né, a tendência dessa mortalidade, o grau de cobertura vacinal da população, né, e isso tudo nos dá uma noção do grau de segurança do convívio que as pessoas podem ter. Independentemente da situação, eu sempre recomendo a prudência, manter, né, máscara em ambientes fechados no trabalho, manter distanciamento social, uma distância mínima de relacionamento, evitar aglomeração, inclusive nas próprias empresas, que têm criado regras para fazer atividades presenciais, né? Nós não vamos voltar imediatamente a 2019, porque 2019 já passou, nós estamos em 2022 numa outra realidade, né? E devemos aprender, né, ou guardar o que foi aprendido ao longo desses 2 últimos anos. Então é voltar com prudência, voltar com regras, né, e principalmente voltar com respeito às outras pessoas que estão ali. O que muitas empresas têm adotado é, primeiro, um inquérito, né, um diário, né, das pessoas que vão conviver, né? Tem alguém com sintoma em casa? Né? Você está com sintoma gripal ou não? Se tiver, teste antes de vir para o trabalho, né? Não venha para o trabalho se estiver gripado. No trabalho, use máscaras, siga as regras de segurança estabelecidas por cada empresa. Isso é básico, né? E as pessoas que estiverem voltando devem voltar vacinadas, né? Voltar vacinadas com as doses regulamentadas para aquela região, para aquele município ou para aquela condição clínica dela. A responsabilidade por controlar essa pandemia é uma responsabilidade de todos nós, né? É uma responsabilidade de cada um com a sua própria saúde e com a saúde dos semelhantes. O interesse coletivo tem que estar acima do interesse individual ou da paranoia individual de que não, a vacina faz isso, faz aquilo outro. Não, as vacinas foram aprovadas no país, passaram por estudos bem feitos e, portanto, são vacinas seguras, assim como todas as vacinas aprovadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Eu ia finalizar agora, mas me lembrei aqui de uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. A dengue. A gente fala de Covid, mas a dengue ainda mata no Brasil, né? E em outros lugares do mundo.
E me parece, doutor, que tem uma vacina aí contra a dengue, né, sendo desenvolvida e eficaz. É verdade isso, doutor? Tem várias vacinas sendo desenvolvidas e pesquisadas contra a dengue. Uma doença, como você lembrou muito bem, importantíssima. Nós estamos numa época de dengue, né? Graças ao distanciamento social, a um certo isolamento das pessoas, né? Nós tivemos uma queda da incidência importante de dengue ao longo dessa pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, cuidaram melhor do seu espaço, né? Evitaram água parada, né? E isso diminuiu a incidência de dengue. Mas não foi só coincidência. As visitas, né, domiciliares de agentes públicos continuou acontecendo e algumas intervenções importantíssimas aconteceram, como, por exemplo, o projeto da Wolbachia, que é uma bactéria que compromete a reprodução do mosquito, né? Então, em Belo Horizonte, nós temos um projeto enorme da Wolbachia, além dos drones, né, julgando remédio que mata as larvas em diversas regiões da cidade. Isso foi feito sistematicamente ao longo desse período. Ou seja, a nossa incidência de casos diminuiu, não foi por acaso, né? Existem explicações técnicas e ações que foram feitas para isso, né? Nós temos vacina, nós já tínhamos a vacina da Sanofi, que é uma vacina de 3 doses, né? Que tem suas limitações, mas é uma vacina que funciona também, né? Que previne as formas graves da doença, né? Complexa de ser utilizada, ela não está no PNI, né? Mas já temos uma vacina. E tem novas vacinas chegando, né? Além de tratamentos também sendo pesquisados para as formas para tratamento precoce contra a dengue, né? Tem várias drogas sendo pesquisadas. Então, e essas plataformas de vacina que estão sendo utilizadas hoje para a Covid, elas vão ser utilizadas para várias outras doenças e já vinham sendo pesquisadas há mais de 20 anos. Então, quando nós ouvimos falar, essas são vacinas que foram feitas às pressas, ciência não se faz às pressas, né? Essas vacinas, muitas delas têm mais de 20 anos de pesquisa por trás, né? E elas vão ser fundamentais para controle de outras doenças, além da Covid, além da dengue. Nós temos, por exemplo, essas plataformas sendo utilizadas para vírus sincicial respiratório, que provoca quadros gravíssimos nas crianças. Essa mesma plataforma sendo utilizada para vírus de Epstein-Barr, para mononucleose e para citomegalovirose, que são doenças que provocam uma quantidade enorme de cânceres, de leucemia. Então nós vamos reduzir, né, a incidência de câncer, né, nos próximos anos combatendo esses vírus que estão associados a esses cânceres, a leucemia, a linfomas, né? Então, tudo isso graças às vacinas. As vacinas são uma chave importante, né? E essas plataformas que estão sendo usadas hoje para a Covid devem ser utilizadas para várias outras doenças infecciosas e não infecciosas. E viva a ciência, né, doutor? Viva a ciência. Viva a ciência. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Carlos Starling, numa excelente entrevista, e um abraço para todos. Vamos em frente.